Está no ar o Ronroncast número 33, o Ronroncast de Cristo. Eu sou o Leandro e eu tô aqui hoje, não à distância, normalmente a gente grava à distância, hoje eu tô aqui pessoalmente com a Fernanda. Fernanda, seja bem-vinda. Tudo bem, Lê? Tudo bem, tudo bem. Hoje a gente vai falar do que hoje, Fê? A gente vai falar de gatos. Muito importante. Muito importante, mas a gente não vai falar uma história que as pessoas gostam de ouvir, né? A gente vai falar de doações que não podem ser feitas por algum motivo, né? E para isso a gente vai ter uma convidada ilustre aqui. Eu acho que já tem 32 episódios que ela não aparece por aqui, ou seja, ela apareceu só no primeiro, uma integrante do nosso grupo, Mariana. Daqui a pouco, calma, Mariana. A Mariana também está aqui presente, então ela tá ansiosa para falar com a gente, mas eu já vou chamar, porque antes eu vou perguntar para a Fernanda aqui que ela vai falar no Papo com a Veterinária. Ah, verdade. Hoje, Lê, eu vou falar um assunto meio polêmico também. Também polêmico? Também polêmico. Hoje é tudo polêmico, que é bola de pelo. Gato vomita bola de pelo ou não? O que você acha, Lê? Ah, gato vomita. Todo mundo fala que o gato tá vomitando bola de pelo. Vamos ver, Vamos falar no Papo com a Veterinária. Vamos falar nossa polêmica no Papo com a Veterinária. Pessoal, o assunto, assim, parece que não é um assunto legal, falar de adoções que não podem ser feitas, adoções negadas. Mas a verdade é que nós normalmente tiramos o gato do ambiente hostil, do ambiente que não está sendo legal para ele, que ele luta por comida, ele luta até pela sobrevivência, foge de cachorro, de carro na rua, de envenenamento. Então, a gente toma muito cuidado para onde esse gatinho vai ser doado, né? Então, assim, ele não pode ir num lar que ele possa ficar passeando, ir no telhado, andar na laje, no vizinho, porque gatos que saem, às vezes não voltam, isso é muito comum. E a gente está aqui com a Mariana, que vai participar dessa entrevista e a gente vai explicar o porquê. Tudo bem, Mariana? Seja bem-vinda ao nosso podcast novamente. Oi, Lê, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo. Estou muito feliz com o convite. A Mariana vem fazendo bastante a nossa conversa, entrevistando os possíveis adotantes pela internet, né? Então ela já faz a triagem aqui e já logo de cara, uma das primeiras perguntas que tem que ser feitas é sobre o lar. Mariana, o que você pergunta logo de cara quando você está entrevistando um possível adotante, alguém que esteja interessado em adotar um gatinho? E a gente pergunta, a primeira pergunta, na verdade, ela é de localização, porque a gente está no estado de São Paulo, na grande São Paulo, e eventualmente aparecem pessoas de outros estados e já apareceu gente de outro país. Então, uma pessoa de Portugal. Nossa. Então, a questão da localização, ela é a principal mesmo, porque não tem como a gente entregar um gatinho no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Nordeste. Ou que seja no interior de São Paulo mesmo, né? Exato. Embora a gente, desculpa te cortar, Maria, a gente já doou um gatinho para alguém de outra cidade, até que o Fernando Águas de Lindóia. Não foi? Foi longe? Bem longe, foi uma adoção específica, né? Mas não é o nosso intuito, assim, a gente não tem condições, né, acho que de doar para lugares muito longes, né, Mari? Sim, alguns foram realmente pro interior de São Paulo. Inclusive, a minha mãe até levou um gato pra gente no dia de Natal. Foi uma criança lá em Jundiaí. Foi pra Jundiaí, Mas foi uma super coincidência que a adotante, ela queria o gato no dia 25 de dezembro. Ela era de Jundiaí e a minha mãe tava indo pra Jundiaí na hora do almoço. E aí eu falei, mãe, nunca te peço nada, né? Leva esse gato pra mim. E a minha mãe levou, maior prazer, foi super legal. Mas continuando, né, a primeira pergunta é da localização e depois que a pessoa fala em qual bairro ela vive, a gente já começa a explorar um pouco a questão da segurança da casa. É a segunda coisa que a gente pergunta e é um dos principais fatores assim, decisivos para a gente continuar ou não a entrevista. As pessoas têm que entender que muitas vezes elas são boas adotantes, né? Porém, o lar acaba sendo inseguro para os gatinhos, né? O fato de ter uma adoção negada não significa que a pessoa vai ser um tutor ruim para o gatinho.
Mas a gente precisa realmente levar em consideração a casa, que é um fator principal para a segurança do gatinho, né? Então, assim, tem 2 tipos de lares, né, Mariana? Quando é apartamento, um apartamento telado eu acho que não tem muito o que falar, né? A não ser que tenha uma janelinha, é telado, só telou a varanda, tem só que ver isso, né? E casa é bem mais complicado, né? Que eu acho que logo de cara a pessoa fala, a minha casa é segura, certo? Exato. A casa, os nossos critérios são... se a casa não for telada, é super importante que a casa ela tenha muros altos, muros bem altos e um portão absolutamente fechado. Se esse portão não for fechado, ele precisa ser telado. E havendo esse muro alto que o gato não consiga escalar e o portão fechado, é um adotante que a gente vai considerar para adoção. Porque normalmente as pessoas falam, minha casa é toda murada, mas o muro tem 1 metro, né? Então, assim, não é... O gato é diferente de uma tartaruga, né, Fê? E eu acho que também considerar, a gente, eu não sei, né? A gente tende a pedir fotos, né, Mari, quando fala que tem muro, mas às vezes a própria pessoa fica na dúvida se é seguro ou não, porque eu já vi foto de muro com uma árvore do lado. Então o muro é alto, mas tem uma árvore onde o gato vai subir e vai sair. É uma mesa, né? Fica lá no fundo da casa, tem uma mesinha. E eu acho também que a gente não pode esquecer de que a casa sempre pode receber visitantes, né? Então gatos que a gente chama de gatos errantes, que são esses gatos que infelizmente ainda não, né, foram resgatados, eles podem transmitir doença. Né, FIV, FeLV, que a gente já falou aqui no nosso podcast, são doenças transmitidas por gatos que brigam, gatos que, né, se encontram. E aí, assim, um gatinho que a gente doa para uma casa, ele vai ter esse risco, além do risco dele sair na rua e não voltar, né? Então, eu acho que tudo isso a gente tem que considerar, né, na hora de uma doação, né? Eu tô falando besteira. Não, é exatamente isso. Não, com certeza. E também é importante a gente ressaltar que também não basta a pessoa viver num apartamento telado. A gente já teve caso também de adoção negada para uma pessoa que tinha um apartamento telado. Então, esse não é o único requisito, né? Então, a gente Você tá falando de quem? Daquele possível adotante que perguntou se os gatos iam estragar os móveis dele? Exato. Mas esse é uma grande exceção. Aquele cara ali parecia que tava de brincadeira, né? Conta a história dele pro pessoal. A gente teve um caso de um adotante que estava com muita pressa para adotar um gato. Ele entrou em contato e ele disse assim, eu preciso, né? Já é um verbo que a gente não gosta. Eu preciso de um gato para hoje. Vocês funcionam em que horário? Eu quero buscar o gato agora. Um pouco mais ele perguntaria se tinha drive-thru de gato, né? E aí a gente começou a fazer as perguntas clássicas, né? Para entender a questão da segurança do lar, um pouco da motivação dele em querer ter um animal de estimação. E a gente percebeu uma preocupação excessiva dele com os móveis novos da casa dele. Então, ele dizia assim, esse gato aí vai estragar meu sofá? E aí eu expliquei, olha, provavelmente um pouco, porque é uma característica do gato, é natural, do instinto, né, da raça, enfim. O gato, ele precisa, por exemplo, arranhar a unha. Você pode oferecer outras coisas para ele arranhar a unha ao invés do seu sofá, mas eventualmente pode sim acontecer algum dano para o seu sofá. Não, e ele já se referiu ao gato como esse gato aí, sem qualquer tipo de carinho, né? Exato, e aí uma coisa que chamou muito a nossa atenção nesse adotante é que a pressa que ele tinha, né? Então, as adoções, elas levam um tempo para se concretizar, né? Então, a gente começa a conversar com a pessoa, normalmente é um processo de 1 semana até mais tempo, né? 2 semanas. Em outros casos, mais tempo ainda, porque a pessoa quer se preparar para receber o animal, quer tirar férias para poder estar em casa e dar atenção, ou a pessoa quer preparar o lar para receber. Concretizar o telamento, comprar as coisinhas, né? Exato, e esse adotante, ele queria pegar o gato à tarde, muita pressa, então a gente começou a achar que era um comportamento um pouco suspeito.
E a gente acha, no final das contas, conversando aqui entre nós. E fuçando as redes sociais dele, né? Que também, quando você pega um adotante assim, a gente resolveu dar uma olhada. Quem que é esse cara, né? A gente viu que ele tinha trocado a foto dele do perfil do Facebook por uma foto de gato, fazia tipo uns 3 dias. E ele queria o gato pro sábado, tinha que ser pro sábado. Ele não adotaria um gato no domingo. Então a gente acha que era um motivo um pouco fútil. Talvez ele tivesse algum encontro com alguma garota que gostasse de gato. Porque ele precisava ter o gato na casa dele sábado à noite. Ele precisava ter o gato até 6 horas da tarde do sábado. Então, mas enfim, no final das contas, não foi isso, assim, só isso. A gente também não gostou dele, do comportamento dele, da forma como ele falou, se referiu ao gato. E foi muito bom não ter doado para esse rapaz. Só que aí vem um outro lance, que é como as pessoas reagem diante de uma negativa. A Mariana falou para ele que ele não demonstrou amor em momento algum. Aí ele já falou besteira, falou: os homens também não demonstram amor. Eles fingem que te amam e depois eles te ferram. Então, assim, você vê que era um cara extremamente grosseiro e machista. Aí a gente negou a adoção com prazer. Deu até vontade de marcar um lugar para entregar o gato só para ver a cara dele, né? Aí tudo bem, esquecemos, né? Não vamos fazer maldade nenhuma com ninguém. E eu vi que ele estava procurando, né? Eu faço parte de muitos grupos de adoção. Eu vi que ele estava procurando loucamente por um gato. E assim, desrespeitando completamente, principalmente as mulheres, que é a grande maioria dos grupos, né? Que ele tava falando assim: sem mimimi, gostaria de adotar um gato. Obviamente, uma pessoa que tem um gato para adoção já vai falar: o que é sem mimimi? Aí ele começou a falar assim: histeria, vocês são muito... Bom, falou umas baixarias lá. Eu sei que ele foi banido de uma meia dúzia de grupos aí. Não sei se ele conseguiu o gato e não sei se ele se deu bem no encontro sem o gatinho, mas pelo menos o gato se deu bem. E você sabe qual era o gato que ele queria adotar, né, Mariana? Você lembra? O Puskas. Era o Puskas. Meu Deus, o Puskas Mas sabe, eu achei bem legal isso que você ressaltou, Mari, porque cada um tem uma função no projeto. E eu acho que a sua é uma das mais difíceis, porque essa questão da entrevista, ela demanda um tempo, né? Não é simplesmente, quer adotar um gato, fala aquelas perguntas básicas. A gente sempre pergunta também se todo mundo tá, que eu acho que depois é legal a gente comentar, se todo mundo da família tá ciente da adoção, porque vocês também já tiveram uma experiência de levar o gato, não foi? E o marido não tava ciente, trouxeram de volta ou devolveu depois, alguma coisa assim também, não foi? E aí rolou até uma indireta dela, falou, não teve colaboração, aquele clima tenso e o gatinho voltando, e que causa todo um estresse pro gato, né? E o nosso foco é sempre o gato, né? Eu acho que isso é muito importante, porque essa coisa de sair da rua e ir pro lar temporário, se acostuma no lar temporário, vai para uma casa, tem que se adaptar de novo na casa e depois volta para o lar temporário, tudo isso é muito complicado, né? E eu acho que a importância disso de conversar, de perceber a entonação, ainda mais que a gente fala muito por mensagem e depois por telefone, né? Então perceber a entonação, perceber, você mencionou essa urgência, preciso de um gato, preciso para sábado. A gente já teve pessoas que falaram, poxa, minha filha tá querendo um gatinho, a questão do Natal mesmo, né? Quero pro dia de Natal, é uma coisa, mas todo esse feeling que você tem que ter, eu acho que é muito difícil. Tanto que eu nem lido com isso, eu passo toda essa parte pra vocês, eu fico só com a parte veterinária, porque realmente tem que saber lidar com pessoas, né? Sim. Duas coisas. Primeiro que eu queria ressaltar é que, assim, a gente vai aprendendo, né? Mas ainda comete erros. Mas eu percebo que a gente evoluiu bastante nos últimos anos na escolha dos adotantes. E isso fez com que a gente tivesse 0 óbitos de gatinhos nos últimos meses, justamente porque a gente tem escolhido locais extremamente seguros e adotantes bons. Mas mesmo assim é um aprendizado diário. Então ainda acontecem devoluções, são raras, mas acontece. Às vezes por uma questão que realmente a gente não consegue identificar na entrevista, como foi o caso desse gatinho que a esposa adotou e o marido, pelo jeito, não queria. Então era algo que a gente não conseguia identificar conversando com a pessoa. Ela queria muito, mas a família não apoiou.
Então, esse foi um caso de uma devolução, e acho que faz parte, né, do nosso trabalho. Ele chegou a ser doado? Chegou. Aí voltou. Acontece isso às vezes, a pessoa... como é que eu posso falar? Ela segura a bronca de adotar um animal. O primeiro probleminha que ela tem, né, já joga na cara. Esse gato, o seu gato, isso é muito complicado. Então, é muito importante que a família toda queira adotar, porque se trata de uma vida, né? Não é comprar alguma coisa. E uma vida que, em tese, que é uma coisa que eu acho que também vocês ressaltam muito, né? Que o Lê, acho que fala também com alguns adotantes, ressalta muito, é uma vida aí para 20 anos. A gente não tá falando de um gato que vai ficar 2 anos com a pessoa, ainda mais que todo mundo quer filhote, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, meu filho quer um gatinho, e o seu filho vai crescer, vai pra faculdade, e o gatinho vai continuar. Então, a pessoa tem que estar ciente disso, né? Eu acho que isso é muito importante da gente ressaltar. Porque a pessoa fala, eu queria adotar um gatinho pro meu filho tem 10 anos, esse gato vai viver 20, é um filhote. Com 20 anos, seu filho vai sair, vai estudar, vai passar o dia todo fora, o gato continua lá, né? Então, acho que também as pessoas têm que ter essa consciência e entender toda essa questão, esse questionamento que a gente tem, né, na hora de doar. Já aconteceu o contrário também. Eu vou doar pra minha mãe, pra minha avó, que ela tá de cama, mora sozinha, e assim, ela é uma pessoa que, claro, merece uma companhia de um gatinho, porém ela não tem condições físicas de cuidar dele, né? Isso também é bem complicado. Eu lembro de uma adoção que você comentou comigo, Lê, que era para uma pessoa que já era idosa e era um filhote. Você ficou com esse receio. Eu lembro, acho que até você chegou a questionar a moça, não foi? De se a moça poderia cuidar do gato depois, que é uma questão delicada. Como é que você fala? Esse é um exemplo. É complicado você negar uma adoção por idade, mas a gente tem que ver também que se a pessoa ela não consegue se cuidar e ela já tem uma idade, é muito complicado dela cuidar de um gatinho também, que um gatinho ele precisa de atenção, precisa de carinho, cuidados, caixinha de areia. E a gente já recebeu gatos que a pessoa faleceu e não tinha quem cuidasse dos gatos. E aí, às vezes, você tem que separar gatos que vivem juntos, porque geralmente é mais de um gato, né? E cada um ir para um canto, então a gente também não quer isso, né? E aí a gente entra numa segunda parte da entrevista, que é você entender um pouco da motivação da pessoa. Então, depois que a gente entendeu a questão da segurança da casa, eu faço geralmente uma pergunta aberta para a pessoa não se limitar a responder sim ou não. Geralmente por áudio, para a pessoa também se sentir à vontade de me mandar um áudio. Então já quebra uma barreira e a gente consegue entender um pouco melhor o que a pessoa busca naquele animal de estimação. Se ela quer um animal mais tranquilo, se ela quer um filhote, se ela já tem um gato em casa e ela quer uma companhia. Se já teve experiência com gato, né? Qual que é a relação dela historicamente com gato? Se ela teve gato na infância, se ela teve há pouco tempo, o que aconteceu com os gatos, né? E esse caso até da adoção que foi negada para o avô, né? Para os avós de uma pessoa que nos procurou, a própria pessoa não tinha entendido, a própria pessoa depois que refletiu, né? Chegou à conclusão que de fato não fazia sentido, muito menos adotar um filhote. Então a pessoa procurou o Projeto Ronron para adotar um filhote de gato, porque ela queria dar para os avós, que eram pessoas que já não tinham tanta energia e mobilidade para cuidar. E a gente explicou, né, que para ele considerar eventualmente pegar até um gato adulto, que fosse mais tranquilo, que talvez se adequasse um pouco mais ao que eles esperavam de um animal de estimação, para ficar no colo, fazer carinho. Exatamente. E sobre isso que a gente falou da família não estar ciente da adoção, uma vez a gente levou uma gatinha na casa de uma menina, a gente levou lá para ver como é que era a casa dela, de repente a mãe dela chega em casa e fala, que é isso? É um gato. Mas o quê? Mãe, eu tô adotando. Como assim adotando um gato? Eu falei com você, não falou. Eu acho que não falou, né? E assim, é impossível você concretizar uma adoção assim, né? Eu lembro desse caso. Inclusive, ela foi buscar o gatinho, acho que de Uber, alguma coisa assim, e vocês foram levar. Não, deu tudo errado. Foi tudo errado. Ela era nova. A casa era aberta, a mãe não estava sabendo, o pai não estava nem aí, foi complicado. Deu tudo errado. Mas esse caso também, até vou falar em nossa defesa aqui, porque foi um caso de uma garota, como eu posso dizer,
ela contou várias inverdades, né? Então, ela contou que os pais sabiam, que os pais apoiavam, ela contou que a casa era fechada. Então, ela realmente, assim, passou na entrevista por ter fornecido informações que não eram corretas. Então, quando a gente foi até a casa dela, a gente percebeu. E foi muito bom a gente ter ido, porque a gente voltou com um gato. Eu acho que por isso, até ressaltando por que a gente é tão chato na entrevista. Não só a gente, acho que todas as ONGs, né? É lógico que tem gente que, infelizmente, resgatou um gatinho, não pode ficar, acaba doando sem fazer todo esse processo. Mas por que o pessoal... Eu vejo muito em grupos, acho que o Leandro deve ter visto isso também. O pessoal fala, por que é tão difícil adotar um gato? Eu já tô tentando adotar em vários lugares, ninguém quer doar pra mim. E não é que é difícil, mas olha, cada situação, a gente já contou vários casos aqui complicados pro gato, né? Eu acho que o foco aqui, a gente vê que a gente tá pensando no melhor pro gato. Né? Não quer dizer que a gente não vá doar para uma pessoa idosa, não vá doar para uma criança, uma pessoa mais nova que de repente tem interesse, mas a gente foca sempre no gato, né? Pensando assim, esse gato já veio de abandono, já tem trauma, mesmo os filhotes, né, que sofrem com adaptação, então a gente tá pensando sempre no gato, né, que eu acho que é o foco. Aí a gente volta para o início de tudo, né? A gente cuida, às vezes a gente vê nascer, né? A gente, acompanha a gestação, acompanha o dia do parto, vê crescer, vê abrir os olhinhos. Então, a gente se apega, né? E depois a gente quer oferecer para todos a mesma segurança, né? Então, se um vai viver num lugar seguro, vai receber amor e carinho, o outro também tem esse direito. Então, a gente busca seguir realmente esses critérios em todas as adoções. Tem algumas pessoas que entram em contato com o projeto e elas sentem, elas sentem que elas estão fazendo um favor. É como se, assim, ela aparecesse para salvar, mas na verdade, até explico, nós não temos obrigação de doar, a gente faz isso por amor, a gente resgata, né? Porque eu já tive algumas respostas assim, não quer doar para mim, tudo bem, depois não reclama que tem muito gato. Eu falei, moça, então eu falei carinhosamente, moça, mas eu nunca reclamei que eu tenho muito gato, né? Ela queria adotar uma gata FeLV positiva. Eu falei, você sabe o que é FeLV? Você tem veterinária? Você acha que eu não sei cuidar, tal? Eu falei, moça, não quer doar, não doa, mas não reclama. Eu falei, calma, moça, não é assim, né? Então aparecem algumas pessoas, cada vez que você nega uma adoção, né, cada pessoa reage de uma forma. Tem umas que falam, é bem legal isso, realmente você tem razão, tal. Mas tem outras que se ofendem, né? Como assim você não quer doar pra mim? Você não sabe quem que eu sou, tal. Então é um momento complicado, mas a gente tem que ser firme nessa posição para garantir um futuro próspero para os gatinhos. E eu acho, Mari, que também daria para você falar de outra questão, que é a pessoa saber que o gato vai angariar custos, né, ao longo da vida dele, vacinas, vermífugos, os cuidados com uma ração, com tudo, que eu acho que isso também a gente tenta deixar ciente na adoção, né, que a pessoa às vezes fala, eu queria adotar um gatinho, sempre quis um gatinho. Eu acho que é legal também deixar a pessoa ciente, né, dessas questões. E também a questão dos cuidados. Não quer dizer que a pessoa que a gente estava falando, que mora em casa, não pode ter um gato. Mas a gente já teve no começo do projeto muitos gatinhos que cachorro pegou, ou que o vizinho envenenou o gato anterior e tudo mais. Então, eu acho que, por mais que seja difícil, né, essa questão de negar uma adoção, a gente tem que deixar as pessoas cientes, né, de tudo isso. E eu acho que esses cuidados, os custos, vamos dizer assim, né, de ter um gato, eu acho que também é importante a gente mencionar, porque aí é isso que o Leandro falou, às vezes transfere responsabilidade, você acha que eu não vou cuidar, mas às vezes a pessoa não sabe quanto custa uma ração hoje em dia, que realmente não é barato, né? Não, e cuidados veterinários, tem pessoas que falam, o meu gato tá assim e eu não vou levar no veterinário. Então, assim, é muito complicado, porque se você tem um gato, é igual uma pessoa, se ela fica doente, ela tem que ir ao médico. Então, o gato precisa ir pro veterinário. Essa questão dos custos já é levantada pelos próprios adotantes, muitas vezes. Eles perguntam qual é o gasto médio, qual é a ração que a gente dá.
Então as pessoas já estão se preparando, já fazendo um cálculo mental ali do que elas vão gastar por mês. Esse é o tipo de adotante que a gente procura. Alguém que se preocupe, mesmo que não tenha... não é que está sobrando dinheiro, mas sim faz um orçamento, né? Ele coloca isso no seu orçamento. Exato. Bom, pessoal, é isso. Adotem um gatinho, tenham um lar seguro, dê amor, cuidado veterinário, comida legal, mesmo que seja a casa. Tem gente que fala, a casa não dá. Muitas vezes um telamento estratégico você acaba solucionando um problema de rota de fuga. E vai deixar o gatinho seguro. Mariana, mais alguma coisa? Não, é só isso. Eu só quero agradecer pelo convite, adorei participar. Espero ter contribuído. E parabéns pelo podcast de vocês. Valeu, Mariana. Obrigado por participar e contar a sua experiência aí com doação de gatos. Só uma coisa, o pessoal aí tá reclamando. No episódio número 1 eu falei que você era fotógrafa, tirava foto. O pessoal tá sentindo falta de umas super produções aí dos gatinhos, hein? Vou fazer. Próxima data comemorativa vai ter foto. Pessoal, tá prometido, hein? Todo dia é dia de comemoração, hein, Mariana? Pode deixar. Combinado. Obrigado, Mariana. Fê, agora é com você. Vamos falar de bolas de pelo. É o Papo com a Veterinária. Começa agora o Papo com a Veterinária, com a doutora Fernanda Trigo. Vamos para a segunda polêmica do nosso episódio, Lê. Fê, você me fez uma pergunta no começo que parecia ser tão fácil. A resposta eu falei, pegadinha isso daí, não é possível. O gato vomita ou não vomita a bola de pelo? Então, o que a gente sempre vê nas consultas? A gente sempre pergunta, né? Ele vomita? Só o normal, que é a bola de pelo. E não, a resposta para essa pergunta é não, Lê. Não é normal o gato vomitar bola de pelo. Nem de vez em quando? Nem de vez em quando. O normal é a bola de pelo, o pelo, né, que ele lambe, porque o que é a bola de pelo, né? O gato se lambe, ele tem aquele pelo morto, ele ingere esse pelo não é digerido pelo nosso estômago, enfim, e ele tem que sair normalmente nas fezes. Então, o certo é esse pelo passar por todo o trato gastrointestinal e sair nas fezes. Não é normal ele vomitar. Até porque o vômito ou a regurgitação, que são dois processos diferentes, ele não é fisiológico. Ele ocasiona lesão no esôfago, ele ocasiona lesão para o estômago. Então, não é normal o gato vomitar. Se o seu gato vomitar, toda semana ele vomita bola de pelo, procura o veterinário, porque não é normal. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma falta de lubrificação, por exemplo. E a gente tem hoje alguns produtos que ajudam a eliminar o pelo pelo trato gastrointestinal normal. Mas o seu gato pode estar perdendo pelo demais, então ele está ingerindo mais do que o normal, está ficando muito tempo no estômago, o estômago está colocando para fora. Assim como pode ser algum outro problema que não está deixando com que o pelo, essa bola de pelo saia normalmente, ou, embora tenha pelo no vômito do seu gato, aquilo não é bola de pelo. Ele tá vomitando porque ele tem um problema no estômago, ou um problema no intestino que pode estar ocasionando, e o pelo sai junto e você acha que é normal porque você vê o pelo no vômito, mas não é normal. Interessante, eu achei que vomitasse. O cebola não vomita a bola de pelo. Não é normal, é bem difícil você ver. Geralmente quem tem gato de pelo longo, né, o cebola tem o pelo mais curto, então você imagina que é bem mais fácil para esse pelo sair. Mas quem tem persa, quem tem gato de pelo longo, quem tem aqueles gatos bem peludões mesmo, costuma ver mais esses vômitos. E geralmente quando é a bola de pelo mesmo, que é o tricobenzoar que a gente fala, ele fica um tubinho de pelo. Porque ele fica, imagina, ele fica acumulando ali no estômago, ou na porção inicial do intestino, e ele fica bem tubular. Quando o gato vomita, é um tubinho de pelo, assim, um conezinho cheio de pelo. Mas não é normal, isso tem que sair nas fezes. Então, se tá acontecendo, tem que buscar um veterinário. Quem tem esfinx não tem essa dúvida. Não vai ter esse problema. Vou parar, eu acho que é a terceira vez que eu faço piada de esfinx aqui. Esfinx é aquele gato que não tem pelo algum, né? Então, é o gato, ele é maravilhoso. Parece um ETzinho, né? Eles são lindos, mas é bonitinho. Realmente, o esfinx não tem esse problema. Então, Fê, vamos colocar duas situações. O gato vomitou uma vez bola de pelo. O tutor precisa se preocupar? Uma vez na vida? Não.
Agora, se começar uma certa frequência, o que ele faz? Toda semana ele vomita, todo mês ele vomita. Não é normal. E é importante vocês darem essa informação para o veterinário nas consultas rotineiras, porque às vezes o veterinário não pergunta. Então, ou às vezes a gente não passa essa informação. Fala, ele vomita? Não, porque o bola de pelo é normal. Então, esses snacks que tem controle de bola de pelo, tal, isso funciona, balela, para que serve? Na verdade, tem muita questão comercial, mas alguns deles possuem alguns ácidos graxos na composição que ajudam tanto a manter a pele hidratada quanto a manter a lubrificação do trato gastrointestinal, assim como as rações, Lê. Aquelas rações que são específicas para pelo longo, elas já têm na composição dela alguns componentes que ajudam na eliminação de bola de pelo. Então, é válido, de repente, eu tenho um gato muito peludo. Você tem que escovar também, a escovação é muito importante, porque esses pelos mortos a gente também tem que escovar e ajudar a eliminar. Então, eu não consigo escovar, meu gato não gosta. Opta por dar uma ração para pelo longo ou conversa com o seu veterinário, porque a gente tem algumas opções que ajudam nessa eliminação. E se mesmo assim eu escovo toda semana, eu ofereço uma ração já específica para pelo longo e meu gato vomita a bola de pelo, não é normal, tá? Legal, Fê. Legal. E mais alguma dica pro pessoal sobre bolas de pelo? Não, acho que, vou dar uma dica aqui de graça, que é o Furminator, que eu não sei se você conhece, que é aquela escovinha que ela é bem cara, é conhecida aí no mercado, mas ela é excelente para tirar o pelo morto. A gente já morto. Falou aqui que você tira um gato do gato, né? Tira. Você acha... imagina, eu escovei ele ontem, tá tudo normal. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta, então. Se você eliminar muitos pelos, o gato pode continuar com o problema. Ele não vai, de repente, vomitar a bola de pelo porque vai ter menos pelo, mas ele vai continuar com o problema ou não? Não, mas o problema não é o pelo. Essa que é a questão. Uhum. Se ele tá vomitando, tem pelo no vômito, porque ele vai ingerir pelo. O gato se lava o dia inteiro. O problema é ele vomitar. O problema é ele vomitar. E aí você tem que descobrir a causa. Não é normal o gato vomitar. E lembrando que a gente tem o vômito e a regurgitação. Tem aquela outra questão que a gente vai falar no próximo papo, que é vomitar ração, sem digerir aquela ração inteira, que a gente vai falar depois num próximo programa. E tem a questão do vômito mesmo. Já viu o gato vomitando, Lê? Já. É uma coisa... A casa inteira sabe que o gato tá vomitando. Ele faz uma posição estranha, começa a fazer barulho. Parece um exorcista e mexe... E gato odeia vomitar. Eles gritam quando estão vomitando porque eles odeiam mas vomitar. Quem que gosta? Eu ia falar isso, aliás, né? Quem gosta de vomitar. Então, eles expressam que eles não estão bem vomitando. Então, você sabe que seu gato está vomitando, né? Você escuta, você tá aqui, lá do outro lado da casa, aquele barulho, aquele grito, aquele vômito todo. E gato é muito limpo, né? Então, eles não gostam disso. Então, tem que saber diferenciar, tá? Não é normal vomitar bola de pelo. Pode ter pelo no vômito, mas procura o veterinário que tem alguma coisa errada. Legal, Fê. Então é isso aí. Polêmica. Valeu. Polêmicas. Pessoal, se alguém quiser entrar em contato com o projeto Ronron e Ronroncast, pode entrar pelas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Projeto Ronron com N de Nelson e M de Mandela, ou Ronroncast. A gente estava falando aqui antes da gravação do Nelson Mandela, me veio a cabeça agora. E lembrando que o nosso podcast é uma produção da Ali Souza para o Projeto Ronron. Obrigado a todos, obrigado, Fê, e agradeço também o Nando aí que está cuidando do Joaquim, que permitiu a Mariana gravar esse podcast. Valeu, pessoal, até mais.